Paz do Senhor. Paz do Senhor. Não, é sobre o juízo final aqui, só para deixar claro aqui, para saber. O juízo final, que eu já ouvi muitos pregadores e até pastores falar que o juízo final seria para a igreja. Eu entendo que não é para a igreja. É só para Satanás e os ímpios, né? Que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso. E eu já ouvi muita gente falar que o juízo é para todos, para a igreja, e o que eu entendo aqui é que não é. Então. E é para Satanás e seus adeptos, os seus anjos e os ímpios, que não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E a igreja já está governando com Cristo, né? Já governou com Cristo no milênio, já foi arrebatada. Perfeito. Então, a igreja ela não estará sendo julgada no juízo final. Ela já está julgando antes do milênio, como que ela vai ser julgada no juízo final, né? Quem aparece no juízo final? Agora, no juízo final, irmã, é chamado de juízo dos bodes e das ovelhas. Aqui é importante porque o juízo dos bodes e das ovelhas do sermão profético, alguns pensam que se trata de desse juízo antes do milênio. Não é, porque o juízo dos bodes e das ovelhas, Jesus diz claramente, irão estes para a vida eterna e irão aqueles para a condenação eterna, para o tormento eterno. Tá bom? Então, o juízo dos bodes e das ovelhas é o juízo final. Então, você veja, no juízo final, aparecem condenados e aparecem salvos. Os condenados são os ímpios de todos os tempos. E os anjos caídos também, né? Tá bom? Os ímpios de todos os tempos. Agora, quem são as ovelhas? Quem são os salvos no juízo final? Os absolvidos? São aqueles que viveram durante o milênio e aceitaram o reino de Jesus, claro, incluindo Israel. Israel aparece no juízo final como ovelha. Aqueles israelitas que aceitaram Jesus e viveram ali no milênio. E das outras nações também, nós temos esse texto de Zacarias, mas, por exemplo, quando você pega Isaías capítulo 9, ele diz que o conhecimento do Senhor encherá a terra. Por quê? Veja, hoje nós ensinamos o mundo, né? Tá bom? Agora, pense durante o milênio que você vai estar num corpo incorruptível, com uma mente com a capacidade de entender e uma capacidade de ensinar, e ensinar com autoridade, de maneira que ninguém vai poder te contestar. Então, durante o milênio, o ensino será muito, muito, muito bom. Por quê? A igreja estará ensinando. Israel vai ser um novo convertido, mas a igreja estará ensinando com Israel. Vai estar instruindo Israel e governando o mundo. Quem vai governar o mundo, tá bom? É a igreja espiritualmente e Israel fisicamente. Tá ok? Então, quando chega no final do milênio, quando chega o juízo final, esses israelitas, eles serão julgados. E as outras pessoas das outras nações, todos também serão julgados. Quem aceitou o reino vai aparecer como ovelha. Tá bom? Quem rejeitou o reino e os outros ímpios vão aparecer como bodes. A igreja, ela está sentada em tronos com Jesus julgando até os anjos que pecaram. Então, no juízo final, a igreja não está sendo julgada. Quem está sendo julgado são os ímpios e os que aceitaram Jesus durante o milênio. Respondido, irmã Ana Paula? Respondido. Amém. Ok. Irmão Christian Ferreira também tem uma pergunta? Falhou. Pastor, o senhor falou aí sobre o tabernáculo, eu queria tirar uma dúvida. Esse tabernáculo é uma das 7, vamos dizer assim, dispensações, né? São chamados uma das 7 festas ou um dos 7 tempos determinados por Deus. Então, no meu rascunho aqui eu botei festa, né? Isso. Pode chamar assim. Essa festa, ela do tabernáculo, olhando para esse lado escatológico, ela não fala do milênio na habitação de Jesus Cristo na terra, pelo fato do tabernáculo no Antigo Testamento ser feito para a habitação da presença de Deus e se manifestar. Eu posso usar essa interpretação? Pode, a interpretação é exatamente essa. A interpretação, quando eu estiver aí, no dia 7, eu vou estar pregando exatamente sobre esse tema. E aí eu vou falar, vai ser de uma forma mais compacta, é bom, né? Você ter uma aula, nós fizemos a aula em 8 horas,
aqui no Rio de Janeiro. Eu vou fazer um resumo dela para vocês lá no dia 7. Vai ser o tema da minha pregação no dia 7, que o pastor me convidou para eu ir um dia antes, né? E está aí pregando com vocês. Então, essa festa do tabernáculo, nós temos que lembrar dos 7 tempos determinados, 4 se cumpriram. A Páscoa, Pães Asmos, a primícia Jesus ressuscitou, a Páscoa Jesus morreu, primícia Jesus ressuscitou, o quarto foi o Pentecoste, a igreja nasceu. Restam 3 tempos determinados. A trombeta, que é o quinto, que é só para anunciar que faltam 10 dias para o perdão, o 6º, que é o perdão, e o 7º, que é o tabernáculo, que é o milênio, entendeu? Por isso que, por exemplo, a interpretação natural desse texto é que o encontro de Jesus com Israel no fim da grande tribulação deve se dar no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, tá bom? O dia da morte do Cordeiro Pascal foi quando Jesus morreu na cruz. E o dia do perdão qual é? É o dia que Israel se encontra com Jesus. Esse é o 6º tempo determinado, o dia do perdão. E o 7º é o tabernáculo. Então o tabernáculo é exatamente o milênio. Se nós tivermos a oportunidade de fazer um encontro sobre o milênio, eu vou passar para vocês o que os rabinos interpretam sobre o tabernáculo. Eles dizem que é o reino do Messias aqui na terra também. Eu vou fazer citações de rabinos com vocês, de textos, né, dos rabinos, para poder ilustrar para vocês, entendeu? Se nós tivermos aí um terceiro falando sobre o milênio, vocês podem ter quantos vocês quiserem, é só escolher o tema. Eu, nesses últimos dias, como eu estudo esse tema há tanto tempo, e eu tenho essa esperança, eu quero me dedicar a isso e a mais nada. Eu era analista de sistema, não quero nem voltar mais para a informática. Esquece aquela vida. Quanto tempo falta, eu não tenho como precisar. Mas, como disse o autor aos Hebreus, vamos até concluir com aquela leitura do autor aos Hebreus. Abre aí a Bíblia de vocês. Depois deixa eu fazer outra pergunta, tá? Ah, é? Então faz a pergunta e depois eu leio o versículo para concluir. Faz aí. Olha, eu ouvi o senhor falar sobre o trono branco, sobre o Espírito de nós, na igreja do Senhor, irá julgar, irá ter autoridade, como a irmã que disse na sua fala. Eu queria ter um entendimento do senhor acerca da palavra trono, porque eu aprendi, não sei se aprendi certo ou se aprendi errado, que a palavra trono no Apocalipse não é um trono literal, onde o Senhor está sentado como se fosse pessoa, mas seria um trono demonstrando para nós entendemos que ele tem o domínio sobre todas as coisas. Sim, sim. O domínio sobre todas as nações. Não que isso significa que o Senhor tem um trono e que ele esteja sentado no trono. Né? Aí me perguntaram assim, mas poxa, Deus é espírito. Por que Deus vai querer um trono para sentar? Por ele ser espírito? Eu queria saber do Senhor se essa afirmação, se essa minha colocação, ela está certa ou eu tenho que corrigir? Não, está certo. É o mundo espiritual. Ok? O que nós vamos viver é um mundo espiritual. E existe um soberano lá. No nosso entendimento aqui na Terra, foi estabelecido que a soberania ela está ligada a um trono, a alguém que está sentado no trono. Então, por isso, dessa simbologia, né? É o mesmo dizer que lá no céu vai haver ouro. Não vai haver ouro. São preciosidades espirituais. Tá ok? Perfeito, tá certo. Obrigado. Vamos abrir aí em Hebreus 10, 25. A gente conclui com esse texto que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. E presta atenção nessa parte. E tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Qual o dia que o autor dos Hebreus está falando? É o encontro com Jesus. No caso, o arrebatamento. Ok? Então, ele está dizendo que a igreja vai conseguir perceber que esse dia está chegando. Então, tem temas que nós temos que estudar. Por exemplo, nós deveríamos ter um encontro para estudar a grande tribulação, estudar as duas testemunhas, estudar a ação das bestas, porque nós conseguimos ver hoje no mundo uma preparação para a ação da besta.
ver até a possibilidade do significado do número 666, todas essas coisas. Seria bom nós fazermos encontros escatológicos, e como eu disse, eu estou à disposição de vocês, porque eu vivo para isso, eu vivo para dar aula. As aulas, para vocês terem ideia, a aula que eu dou de pós-graduação, de ciências da religião, de religião antiga, tudo de alguma maneira eu procuro focar na religião antiga. É claro que eu vou falar da Babilônia apocalíptica, eu vou dar aula de história de Israel, tem esse assunto também, né? Eu vou dar aula de história da igreja, eu vou começar agora uma pós-graduação em história da igreja. Eu falei para os irmãos aqui no Rio de Janeiro, todos que estavam presentes têm direito a uma bolsa de 50% para estudar. É um curso online, tá bom? Que vocês vão estudar e eu vou gravar as aulas nesse mesmo sistema que nós estamos fazendo aqui, que eu estou gravando hoje, entendeu? Para vocês poderem rever a aula depois. Então, todo o tema que eu faço eu vou falar de história da igreja, eu vou falar da volta de Jesus, vou falar das coisas que estão acontecendo, dessa instituição religiosa, a Igreja Católica, que está enganando todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês viram, quando o Papa esteve aqui, foi um evangélico lá no encontro dos católicos e botou um cartaz pedindo ao Papa que abençoasse. Irmãos, o Papa ele não vai trazer bênção para o mundo. Ele vai trazer coisa ruim. Ele ou é o falso profeta, ou é o anticristo, ou está trabalhando intensamente para eles, né? E esse homem aí, ele é muito estranho. Se vocês verem, ele foi anunciado primeiro na maçonaria, irmãos. Você pode procurar na internet. Tem sites católicos, eu mando para vocês, o site Rainha Maria. Ele reclama, que negócio é esse do site do satanismo anunciar primeiro quem era o nosso Papa? Esse homem participa de culto com o demônio Inca. Tem site católico que reclama isso. Esse homem disse que Deus não existe. Esse homem disse que a cruz é a história do fracasso de Deus. Alguns, não, isso é dialética, não existe dialética. Você nunca pode falar que a cruz é a história do fracasso de Deus. Não é. É a história da vitória do projeto de Deus. Esse homem falou que para ir para o céu você não precisa acreditar em Deus. Quem é que imagina que um católico falaria isso? Então nós temos que ver que nós estamos vivendo realmente um momento muito diferente da história, tá bom? Então vamos fazer assim então. Nós encerramos, já são 9h37. Vocês podem marcar, é só me avisar, como eu disse, terça, quarta ou sábado. Dessa semana agora eu tenho livre, os outros eu estou dando aula. Pode marcar e nós fazemos um encontro, tá bom? E dialogamos, porque isso é bom para mim. Quanto mais eu falar, eu mais terei esses temas na ponta da língua. E se em algum momento houver alguma questão, vamos dizer, que a gente tenha que opinar, eu tenho que estar com esse assunto na ponta da língua para poder explicar para as outras pessoas e não deixar eles serem enganados. E o mesmo se aplica a vocês, porque eu tenho um grupo de ovelhas teológicas que eu chamo, mas vocês têm ovelhas que é o seu vizinho, é o seu colega que está assistindo um vídeo aí na internet que você tem que explicar ele, e a quantidade de engano é muito grande, tá bom? Então, nós temos aí a responsabilidade, todos nós, de trazermos essa mensagem.